14 horas e 3 minutos da segunda-feira, dia 16 de março de 2015. Seja muito bem-vindo, você, caro internauta. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais e em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também trazer as técnicas de ponta, as tecnologias e técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. O programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância, amplamente hoje utilizada tanto na Europa como no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Eu sou João Carlos Moldan, sou acupunturista bem tradicional, pós-graduado em acupuntura e especialista em psicopatologia pela USP. Trabalho além da medicina ancestral chinesa com técnicas de ponta, como os medicamentos quânticos e biorressonância. Eu atuo com medicina complementar, não indico nem sugiro a ninguém que deixe de consultar o seu próprio médico. Entretanto, eu apelo à inteligência do internauta e sugiro que façam uma consulta, uma avaliação com esse método de trabalho, que é bastante interessante, sobretudo para o cuidado preventivo. Como a acupuntura de primeiro mundo é praticada para prevenir doenças e patologias. O tratamento de cura é uma acupuntura um pouco mais marginal, mas que nós praticamos também sem problemas. Quem quiser falar comigo, meu telefone é 5594 7736, 5594-7736. Eu atendo na Avenida Casimiro da Rocha 222. Essa rua fica próxima a Luiz Góes, entre a Estação Santa Cruz e Praça da Água. Muito bem, você sabe o que é detox? Hoje virou moda, né? Vamos fazer uma detox, como tinha moda antigamente, os antidepressivos. Qual antidepressivo você está tomando? Ah, estou tomando esse, estou tomando aquele. A detox agora virou um pouco de moda. Mas será que é só moda? Ou será que a desintoxicação é um assunto mais sério? Para tratar desse assunto, eu tenho o prazer de receber a Luciana Leal Machado, que é nutricionista funcional integrativa, tem 3 pós-graduações, medicina tradicional chinesa, nutrição clínica funcional, especialização em alimentação ayurvédica e também em gestão de negócios na área de nutrição. Muito boa tarde, Luciana, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Desintoxicação é moda? Não, não é moda. Está em alta agora, né? Como um processo para emagrecer. Na verdade, todo processo que leva ao emagrecimento, né, acaba virando moda. Mas hoje as pessoas procuram uma detox, sobretudo com esse princípio de querer emagrecer, ou é um cuidado com a saúde, as pessoas se preocupam em desintoxicar o organismo, de maneira geral? As duas coisas, né? A desintoxicação que a gente fala é um processo do organismo, né? Que nós deve ser um processo natural, né? Mas que com alguma mudança em alguns hábitos alimentares, você facilita com que esse processo aconteça no seu organismo. Agora eu queria explicar um pouco de uma maneira geral para os nossos internautas. A intoxicação, ela só se dá por uma contaminação. Há um tempo, umas 2, 3 semanas atrás, eu fiz um programa sobre intoxicação alimentar. Mas aí é com diarreia, com vômito, enfim, é um processo infeccioso, é uma intoxicação mais grave. Não necessariamente você precisa desintoxicar quando há uma patologia, uma intoxicação grave. Você tem que fazer sempre processos de detox, da detoxificação, independente de uma patologia. Sim, porque o que acontece? A detoxificação é um processo natural do organismo para eliminar toxinas. A gente está em contato, submetido a toxinas o tempo todo, né? Toxinas que vêm de diversas origens. Então, desde a alimentação, né, que nós chamamos que todos os aditivos químicos de alimentos, corantes químicos, conservantes, gorduras trans, alimentos alergênicos,
pesticidas, os agrotóxicos nos alimentos, né? Nós temos também alguns hormônios que são derivados, por exemplo, do plástico, do consumo de plástico, né? De produtos com plástico, água no plástico que é aquecido, ou plástico aquecido. Então, ele libera alguns hormônios. E também todos os metais tóxicos que nós temos, né? Em todos os produtos de beleza que usamos, produtos químicos, panelas de alumínio e por aí vai. Então a gente está poluição, a gente está sempre em contato com essas, né? Toxinas, radiação eletromagnética. Agora essa colocação que você fez da água é muito interessante, porque se a gente imagina que os copos, as garrafas plásticas, né? Vou mostrar a marca, ou pode mostrar também, plástico é plástico, né? Essas garrafas plásticas são transportadas nos caminhões e, obviamente, com lonas e são expostas ao sol. Sim. Esses transportes, esse transporte por intermédio do caminhão já cria alguma reação importante no produto? Sim, sim. No calor, né, os bisfenóis e todo esse material do plástico, né, ele passa para a água, né, e vai causar problemas, né, hormonais no organismo. Nós estamos falando aqui com a assistência do Iago Matsumoto e do Melo, e eu estou recebendo informações aqui, reclamações de que o som da entrevistada está longe e baixo, Matsumoto. É possível corrigir o ganho do microfone da entrevistada? Dá para ganhar, não? Já corrigiu. Corrigiu Marilene Andrade. Você, por favor, confira se já está bem aí. Por favor, você me avisa, ok? Então, na verdade, a gente está exposto a várias agressões tóxicas, desde a água, da contaminação alimentar, do solo, da poluição. Aqui em São Paulo a gente faz exame de biorressonância. Contaminação por chumbo é uma unanimidade, né? É isso mesmo? Isso mesmo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que diminuir ao máximo a nossa exposição a esses fatores, né? Então, melhorando o hábito alimentar, né? Procurando usar produtos livres de metais pesados, evitando o uso, por exemplo, de panelas de alumínio, tentando evitar ao máximo. A gente tem a radiação eletromagnética, mas a gente tem que tentar amenizar ao máximo. Então, não andar com o celular no bolso, não dormir com o celular ao lado da cabeça. Então, primeiro você tem que reduzir, né, todos essas toxinas que você tem acesso no dia a dia e que estão te contaminando. Primeiro tem que reduzir esses fatores. Aliás, você tocou num assunto bastante difícil da gente apurar, que é justamente a contaminação eletromagnética, né? Eu fiz um curso recentemente na Quantum Bio, então estava falando exatamente sobre a dificuldade de você avaliar a exposição, embora você tenha medidores que dá para avaliar o quanto que a gente pode estar contaminado. Na verdade, todos nós estamos contaminados do ponto de vista da eletromagnética, da radiação. Tem wireless, tem telefone sem fio, que é um dos maiores emissores de sinal eletromagnético, tem os celulares, as torres de TV, as torres de rádio, enfim, todos os métodos de comunicação hoje utilizam raios e eletromagnética. Como é que você avalia isso no consultório, Luciana? Eu faço ao final da consulta um exame de biorressonância, né, que me ajuda a fechar o diagnóstico. Porque por alguns sinais, pela anamnese nutricional, pelo rastreamento de sinais e sintomas do paciente, eu já consigo verificar se ele está altamente intoxicado ou não, né? A gente rastreia vários hábitos, mas eu fecho sempre o diagnóstico através desse exame de biorressonância, que levanta mais de 38 relatórios, né? Inclusive a radiação eletromagnética, né? Então, intoxicação por toxinas de modo geral e metais pesados, além como também alergênicos, deficiências de micronutrientes. A partir daí desse diagnóstico você faz uma linha de conduta terapêutica alimentar, de reposição. Sim, uma suplementação magistral, né, mais direcionada a isso. Eu quero avisar o internauta que nós estamos, o chat está funcionando do nosso site, que é www.altv.com.br, altv.com.br. Embaixo do lado direito tem ali
Talk. Né? Você pode digitar, eu recebo aqui imediatamente a sua pergunta, o seu questionamento. E eu também estou na minha página do Facebook, como eu falo assim, que eu estou nos estúdios e estou disponível para perguntas e questionamento da nossa entrevistada de hoje, que é a nutricionista Luciana Leal Machado. Praticamente, onde que acontece o processo de desintoxicação do organismo? Tem um órgão específico, é toda a área digestiva, intestino, são os rins, fígado, pulmões. Aonde que acontece esse processo? Olha, acontece em todas as células do corpo, né? Todas as células têm capacidade de desintoxicar, né? Mas principalmente, né, a maior parte, 60%, um pouco mais, no fígado. Por isso que dizem que o fígado é o órgão da desintoxicação, né? Porque a maior parte acontece no fígado. Mas o que acontece no nosso dia a dia, né? O nosso fígado, ele tem mais de 500 funções, né? Entre elas, ele tem a produção de bile, ele participa da produção de alguns hormônios, né? Sintetiza alguns hormônios importantes, né? Como colesterol, como estrógeno, progesterona, testosterona. O fígado também ele ajuda a regular todos os processos, né? A glicemia, né? Os processos de glicemia, de glicogênio, né? Que é armazenar a glicose. E ele tem diversas funções, entre elas, né, é a desintoxicação. Então, quando você sobrecarrega muito o teu organismo, expõe muito o teu organismo a todas essas toxinas, né, tem uma alimentação péssima, industrializada, o que acontece? O teu organismo tem que estar sempre fazendo detoxificação, você está sobrecarregando. E aí é como se ele estivesse num fronte de guerra, porque o que acontece? Ele começa só a trabalhar em detoxificação e as outras funções ele começa a falhar. Inclusive a alimentação da própria célula. Sim. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco, são 14 horas e 15 minutos, vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já já. Acompanhe, fique aí, não saia daí que a gente volta já já. Ouça também o programa Salutes na Rádio Mundial aos sábados, 23 horas, FM 95,7, AM 660 kHz. Outras cidades distantes, estados também distantes, podem acompanhar pela internet www.radiomundial.com.br/ao vivo. Escute, acompanhe, espero você. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet.
criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Segunda-feira, 16 de março, 14 horas e 21 minutos, falamos ao vivo aqui dos estúdios da UTV aqui em Ibirapuera. Eu informo que a Quantum Bio está promovendo um curso inédito aqui no Brasil, uma pós-graduação, na verdade, em Biofísica Quântica e Biorressonância Aplicada. O objetivo é desenvolver uma visão sistêmica e global sobre as terapias integrativas e complementares, com ênfase em bioenergética humana, apresentando métodos e ferramentas de análises e tratamentos na área de saúde que baseiam-se nos princípios da biofísica quântica e biorressonância. Permite aos profissionais de saúde que eles potencializem sua prática clínica e resultados terapêuticos através de uma visão de saúde mais holística e integrativa. Esse curso de pós-graduação inicia-se no próximo dia 28 de março. São apenas 35 vagas, deve ter pouquíssimas vagas. Se você tiver interesse, eu sugiro que você procure logo, entre no site www.quantumbio.com.br www.quantumbio.com.br. Dia 28 e 29 de março, a primeira aula será sobre Biofísica Quântica na Saúde, o princípio de física, energias e ondas. Já em maio, pula abril, dia 9 e 10 de maio, Fisiologia do Sistema sob o ponto de vista bioenergético. E aí todos os meses, um fim de semana por mês, até dezembro, teremos o curso do sábado o dia inteiro e domingo também. O curso será de 360 horas, sendo 300 horas a aula, 10 meses e 60 horas para o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Muito bem, nós estávamos falando no primeiro bloco do programa sobre aonde é que ocorre o processo de desintoxicação. Você estava falando exatamente em relação ao fígado, né, e todos os fatores de agressão, alimentação, ar poluído, aquela porcaria que tem aquelas bolinhas de gás chamado refrigerante. Como é que funciona? Aquele lá não tem nada de natural, com certeza. Além do excesso de açúcar, ele tem aditivos químicos, né? Tem corantes. Acidifica demais o organismo. Acidifica demais. Aliás, o alimento que mais acidifica o organismo é o refrigerante. pH 2, né? pH 2.
Eu falo para meus pacientes, não tome esse demônio marrom, né? Não precisa falar a marca, não precisa falar, né? É Coca-Cola, né? E aí ele fala assim, não, então eu posso tomar uma soda, né? Como se mudasse alguma coisa. Não muda tanto, não. Refrigerante acidifica o organismo. Então, sempre, né? Sempre. E uma das produções é importante a gente relatar que o ambiente mais favorável à proliferação de vírus, bactérias, inclusive o câncer, é um ambiente ácido. É um ambiente ácido. O pH do sangue ele tem que ser em torno de 7,2, 7,3. Né? Então, para você conseguir neutralizar o dano de um copo de refrigerante, você precisa de muita água alcalina, por exemplo. Água de coco ou uma água de um pH bem alcalino mesmo, quase 8. Agora, o processo de desintoxicação, né? A detox, faz com que o organismo se torne mais alcalino? Sim, porque o que acontece? A dieta detoxificante, ela é uma dieta alcalina, né? Então, o processo de detoxificação, que nem eu falei, que ocorre maior parte no fígado, ele tem 3 fases, né? Fase 1, 2 e 3. A fase 1, ela acontece, que é o processo, para isso ocorrer, né? Para o processo de detoxificação ocorrer, tem que passar pela fase 1. A fase 1, ela vai transformar a toxina, que é solúvel em gordura, uma forma solúvel em água para ser eliminada, né? É eliminada pelas fezes, pela urina, pelo suor, pela lágrima, pela saliva, né? Eliminada de forma hidrossolúvel. E nesse processo, várias enzimas são ativadas e participam desse processo. Então, para que ele ocorra de forma adequada e passe para a fase 2, você precisa de nutrientes protetores, antioxidantes, para que isso aconteça. É aí que entra, né, a suplementação no processo de detoxificação clássica, onde se retira tudo. Então, você, por exemplo, toda dieta que tem um perfil detoxificante é aquela dieta que você retira esses alimentos industrializados, retira o açúcar, né, retira os alergênicos, né, normalmente leite, ou se reduz o glúten, independente de cada caso. A detoxificação clássica você retira tudo, inclusive carnes, durante um período, né? Para detoxificar, depois você vai recolocando alguns alimentos na dieta aos poucos, né? Mas precisa ter uma suplementação magistral. Então você precisa ter uma suplementação, esse apoio nutricional através de suplementos, não só da dieta, para poder fazer com que isso aconteça, né? Que essa transformação aconteça para passar para a fase 2. Porque o que acontece? O risco é que numa dieta, por exemplo, com uma restrição calórica muito severa, como a toxina ela tem uma afinidade pela gordura, né? Ela está no teu tecido de gordura também, né? E aí você elimina muita gordura muito rápido, você não tem os nutrientes adequados para fazer a detoxificação de maneira correta e segura, e essa toxina vai para a corrente sanguínea e pode afetar o sistema nervoso central. No processo de emagrecimento isso também acontece. Por exemplo, porque a lipossolúvel ela é solúvel em gordura. Se eu tiro essa gordura, mas a toxina está no organismo, ela tende a ficar no tecido. Ela vai para a corrente sanguínea quando você emagrece. emagrece. Piora, tá, né? Você não está eliminando. Então você tem que. Por isso que a detoxificação, quando você vai fazer ela mais severamente, uma coisa mais radical, normalmente as pessoas fazem para emagrecer aquelas dietas, né, bem radicais, super hipocalóricas, sem suplementação adequada, né, sem acompanhamento, sem supervisão. O que acontece é que é um processo de intoxicação. Você acaba translocando essas toxinas e elas vão, às vezes, para o sistema nervoso central. E isso ocasiona vários problemas de uma dieta restrita. Então, a pessoa vai ficando mal-humorada, vai ficando com, né, o humor super alterado, tem problemas hormonais, né, até de fluxo de ciclo menstrual. Então, estresse oxidativo também? Sim. Com certeza, porque o que acontece? O antioxidante é que vai evitar esse estresse oxidativo.
Porque quando tem esse processo, que você vai ter essa transformação bioquímica, né, uma transformação bioquímica de lipossolúvel para hidrossolúvel para ser eliminada, esse processo fica altamente ativo essa substância. Então, se você não tiver, né, as enzimas adequadas para transformar, ele pode gerar dano celular, né, que é o estresse oxidativo gera dano celular. Gera um dano celular e pode ter até uma mutação genética, um câncer. Isso acontece normalmente no organismo. Então, por exemplo, pessoas que têm muitas toxinas no organismo, uma alimentação muito com perfil intoxicante, e não tem os nutrientes necessários para o organismo fazer sua detoxificação adequada, o fígado principalmente, acaba que acontece essa mutação. Por isso que fala que a gente tem mais predisposição para desenvolver câncer, né? E outras doenças degenerativas. Em outras palavras, você está me dizendo que para um processo, inclusive de emagrecimento, não basta você ter uma restrição calórica e vai emagrecer e vai ficar tudo bem, não, porque dentro até dessa questão da gordura, né, desse tecido adiposo, além de gordura, tem toxinas que, ao serem perdidas as gorduras, essas substâncias tóxicas entram para a corrente sanguínea e precisa de um monitoramento. Sim, sim. Elas precisam ser eliminadas e precisa ter aquele processo, mas para isso você precisa ter nutriente, né? Então não adianta só ter restrição calórica, é o que eu falo. Emagrecimento, ele é consequência de um organismo equilibrado. Ele não você não adianta só cortar caloria. Você tem que emagrecer, é o processo natural de reequilibrar o organismo. E a primeira fase de você fazer esse equilíbrio é você detoxificar, retirar tentar reduzir, né, tudo que intoxica, retirar os alimentos intoxicantes, detoxificar e preparar teu intestino para absorver. Porque também ocorre no intestino a detoxificação e você precisa ter uma imunidade boa também para poder absorver os nutrientes que você está ingerindo, principalmente com a suplementação. E, aliás, nessa fase, pelo que você está me dizendo, eu posso entender que há um processo até inflamatório intestinal, né, da mucosa intestinal, por conta desse processo do emagrecimento. Sim, porque quando a gente tem essas substâncias alergênicas que eu falo, o que acontece? Elas causam alguns danos na mucosa do intestino, formam pequenos buracos, né? A gente não consegue digerir ela adequadamente, porque a gente consome elas em excesso, né? E elas também entram na corrente sanguínea e causam processos inflamatórios, né? Então esse é um método meio de intoxicação também, né? O fígado, segundo a medicina tradicional chinesa, é o elemento madeira, é aquele elemento que enraiza, é o elemento que parece a árvore, portanto o tronco da árvore que faz a ligação das substâncias mais celestiais com as mais terrestres, né? As raízes no solo e a copa no céu, né? É o sulfur e mercúrios, do ponto de vista alquímico. Então eu gostaria que você fizesse um resumo de quais são as principais agressões que intoxicam não só o organismo, mas o fígado. Você estava dizendo o ar, a alimentação... Sim, a alimentação, né, industrializada, né, porque são os aditivos, os corantes, os conservantes, né, industrializados, alimentos muito alergênicos, consumo excessivo, né, principalmente proteína de leite, excesso de glúten, soja, alguns os agrotóxicos, né, excesso de agrotóxicos na alimentação, pesticidas, a poluição, alumínio, mercúrio, todos esses metais pesados, né, que pode ser através de panelas, você pode intoxicar também com produtos de beleza, um simples produtos de beleza ou de higiene pessoal, e também uso crônico de medicamentos. Isso é importante, quer dizer, todas as doenças crônicas, então, acabam por excesso de medicação ao longo do tempo, criando uma toxicidade. Sim, uma toxicidade, porque até o fígado ele também, né, um dos trabalhos do fígado é estar metabolizando, né, os medicamentos, metabolizando álcool, metabolizando né, essas drogas medicamentosas de modo geral. Então, esse é um dos trabalhos do fígado, você está sobrecarregando o fígado, né?
E dentro da anamnese no consultório, você já percebe apenas no questionário, você falou que estava usando também, que você usa também a máquina de biorressonância, mas no questionário da anamnese, você já percebe quando tem um grau de intoxicação? Já, inclusive um grau de alergia e normalmente a qual alergênico é. Então a gente já consegue na anamnese. O exame de biorressonância, ele é mais recente, né? A gente sempre fez através da anamnese, então você consegue, na verdade, direcionar melhor, né, o seu plano alimentar, o tratamento. Eu saindo, mesmo com pacientes que eu percebo alergia ou com problemas alimentares, digestivos, estomacais ou intestinais, eu já começo com essa história do leite e do glúten. E eu percebo que é uma resistência muito grande, principalmente porque eu não sou nutricionista, né, e as pessoas levam meio assim achando que, né, a gente está falando bobagem e tal. Mas o fato é que eu percebo que tem muita resistência quando a gente fala para restringir o leite e os seus derivados, né, e o glúten. Mas vamos começar com o leite. Você também encontra essa resistência ou seus pacientes, por você ser nutricionista, seguem de uma maneira mais fácil os seus conselhos? Olha, resistência e contra. Né? Porque na anamnese, por exemplo, antes de você fazer o exame, eu não falo nada, eu só pergunto, né? Para realmente não criar essa resistência. Então, assim, o paciente já chega e fala assim, eu adoro quando está fazendo a última parte, que é o histórico, o levantamento do histórico alimentar, né? A pessoa fala assim, eu adoro queijo. Aliás, você pode tirar tudo, não tira só meu queijo, ou então não tira meu café com leite de manhã. Você já sabe que a pessoa vai criar uma resistência, normalmente aquele alimento já né, eu não consigo viver sem, já é o causador do problema dela, né? Os fungos ficam tudo pedindo, eles ficam tudo e não é só isso, né? Porque todo o processo de alergia tardia, que é esse processo, por exemplo, do leite, que é uma proteína que a gente não consegue digerir, que forma essa inflamação, então ela libera estaminas, né, em doses homeopáticas, né? Então é aquele processo de alergia tardia a longo prazo, que é desde pequenininho que você tem, né? E que geram diversos sintomas alergênicos e que você não tem alergia, você não sabe que é aquilo que é a causa. Isso é muito interessante. E aí a pessoa tem uma resistência, porque essa estamina, ela, em dose homeopática, ela começa a criar uma dependência. Então parece que você cria uma sensação de satisfação quando você come aquilo ou pensa naquele alimento. A histamina é uma substância inflamatória. Inflamatória. E isso a gente tem percebido quando a gente trata com alguns pacientes, fala, mas eu sempre comi glúten, ou eu sempre comi leite, ou que eu tomei leite, eu comi queijos e tal. Quer dizer, como você está explicando, é interessante que as pessoas entendam que você pode ir desenvolvendo uma inflamação ao longo do tempo, e quando você chega na meia-idade, um pouco mais ou um pouco menos, isso se torna uma patologia crônica. E que você consumir e não tinha as reações alérgicas não significa que você não tem essa alergia, é isso? Isso. Mas o que acontece? Quando você pega teu histórico desde a infância, a pessoa normalmente, ela, por exemplo, alergia à proteína do leite, ela já tem indícios de alergia desde a primeira infância, né? Como as rinites, bronquites, etc. Né? Então isso já é uma história de alergia à proteína do leite. E depois o que acontece a longo prazo é como você fala, vai enchendo, né? Enchendo até transbordar, e aí começam a aparecer diversos problemas. A pessoa, eu nunca tive dermatite, estou cheia de coceira no corpo, estou com alergia a tudo. Aí ela começa a ter processos alérgicos diversos e vários sintomas. Ao glúten, ela começa a ter problemas de artrite, dores articulares, dores no corpo, e não sabe por quê, muitas vezes pelo excesso de consumo de glúten ao longo da vida. São 14 horas e 37 minutos. Eu peço ao Iago Matsumoto e ao Marcelo Melo, que estão no Twitter do nosso programa de hoje, para colocar o insert do Sol Q75, considerado um dos melhores ativadores do sistema imunológico do mercado. Conhecido popularmente como o cogumelo do sol, o cogumelo Piedade, o cogumelo Agaricus blazei muril, é original da Mata Atlântica, foi encontrado no interior de São Paulo, na cidade de Piedade. Um grupo de pesquisadores notou que a população daquela cidade tinha mais baixa incidência de doenças e um desproporcional índice de longevidade. Foi então que se observou que aquela população tinha como hábito diário a ingestão deste cogumelo. Embora se fala muito contra ele, existe o Dr. Takashi Mizuno, PhD,
iniciou alguns estudos sobre as propriedades das substâncias deste cogumelo e especialmente a influência dos polissacarídeos na prevenção e tratamento de tumores. Durante a década de 80, cientistas conduziram estudos e concluíram que os polissacarídeos estimulam de forma surpreendente o sistema imunológico, promovendo o mecanismo de defesa natural do organismo contra agentes infecciosos. Trata-se de um alimento sem contraindicações que pode ser consumido por qualquer pessoa normal. Para comprar, você pode adquirir pelo site quantumbio.com.br ou escrever lá os profissionais de saúde, unidades credenciadas. Aqui em São Paulo, é lá onde eu atendo, lá na NIL, na Avenida Senador Casimiro da Rocha, 222, o telefone 5594-7736, 5594-7736, você pode falar comigo às terças e quintas, eu estou lá o dia inteiro. Pois bem, Luciana Machado, qual a importância do suco verde, por exemplo, que virou um pouco febre, né? Aliás, eu como também, eu consumo, eu faço uso e tal, de vez em quando é uma parada, senão a gente pensa que vai virar um pé de espinafre, né? O suco verde é importante porque ele, dentro dele você consegue colocar nutrientes, né, e substâncias bioativas e antioxidantes que vão ajudar nesse processo de detoxificação. Então o suco verde ele é o primeiro passo para a detoxificação, mas ele não é só ele a detoxificação. Mas, por exemplo, se você já conseguiu eliminar o refrigerante da sua vida, beber mais água e colocou o suco verde na sua dieta, você já está com uma dieta de perfil detoxificante. Você está fazendo, né? Já 30% mais, 30%? Você já está meio caminho andado, né? Para partir para o princípio. Você não já está melhorando o equilíbrio do seu organismo, né? Mas existem diversos fatores que você tem que estar avaliando para ver realmente, né? Se você está cada passo, né? A detoxificação mesmo, você conseguir um resultado bom, né? Você precisa ter um acompanhamento. Mas você já conseguiu um passo de tirar um refrigerante, de diminuir o açúcar, né? Colocar o suco verde, beber mais água, já é um passo. Nem sempre eu coloco o suco verde nas minhas dietas, ou todos os dias, nos planos alimentares que eu faço. Vai depender do paciente, mas no início ele é importante para esse processo. E pensando nessa questão, os meus pacientes, alguns com suco verde, outros não, é bastante interessante porque bate muito com o que o meu trabalho na área da medicina tradicional chinesa. O pessoal coloca-se protocolos, eles existem, são interessantes, são úteis e indicados em muitos casos, só que a gente individualiza sempre o tratamento. Então, eu imagino que também na dietoterapia é a mesma coisa, quer dizer, você individualiza, você faz uma dieta para cada paciente. Não existem dietas milagrosas. Não, é personalizada. Você, para ter uma adesão à dieta, por exemplo, se a pessoa não vai tolerar tomar um suco verde com couve, não adianta você colocar, você vai ter que achar outras maneiras de fazer essa detox. Mas aquilo que eu falei, a detoxificação, ela acontece com nutrientes. Então, se a sua dieta tiver um perfil equilibrado em nutrientes, né, você já vai ocorrer esse processo de detoxificação. E eu gosto muito de usar a aloe vera também para fazer detoxificação, porque ela vai até a célula, né, retirar essas toxinas, ela ajuda também nesse processo. Além de alcalinizar o sangue, né, então e também melhorar a digestão, ativar as enzimas digestivas, ajudar na microbiota e absorver, recuperar o intestino, né, as células do intestino. Então ela ajuda em todo esse processo como um todo. Eu gosto muito de usar a aloe vera também nesse processo. É interessante, eu também tenho indicado para alguns pacientes clorela. Sim. Que é a clorela, segundo eu aprendi nesse curso da própria Quantum Bio, e tem uma reação química com os metais pesados que acaba agregando, ela agrega, né, ela tem um poder de, como é que se fala quando faz esse tipo de, como a maçã, ela se agrega a toxina, ao metal pesado e arrasta isso para fora do organismo. Sim, sim. O que você tem a dizer sobre isso? A clorela, ela é na verdade a clorofila, né, das algas, né?
Como, por exemplo, a clorofila tem esse processo de detoxificação. Por isso que o suco verde ele é usado, né? Porque você usa uma folha, né? Que a base da folha é a clorofila, né? Você passa, até para facilitar a vida dos pacientes, né? Eu falo que eu chamo de cubos de clorofila, né? Então você bate a couve com salsinha, por exemplo, e congela essa polpa, né, em cubos de gelo e usa isso em qualquer suco, num suco detox ou em qualquer suco de fruta, desde que não seja de laranja, né, porque o suco tem que ter a fibra, né, tem que ser a fruta mesmo, com a polpa, com tudo. Ela tem esse poder detoxicante, a clorofila. A clorela é a clorofila de uma água, então ela é totalmente concentrada, né? Então ela vai ter uma efetividade muito maior, com certeza. Então, você podia dar uma receita de um suco detox, por exemplo, para o nosso internauta fazer um suco pela manhã? O suco detox tradicional que a gente fala, né, é o que vai normalmente a couve, vai a maçã, né, que ela ajuda a alcalinizar o organismo, ela é digestiva, vai o pepino, né, no lugar da água, você pode utilizar uma outra fruta qualquer, né, se você quiser ou não, vai o limão e o gengibre, né, então esse é o suco tradicional. Pode ir a biomassa de banana verde, eu costumo colocar, né, porque ela é o alimento para a nossa microbiota, né, para popular a nossa microbiota, então ela vai fazer uma manutenção. Eu gosto de incluir a biomassa de banana verde no suco, e você pode incluir, por exemplo, uma chia, uma linhaça germinada também, fica um suco, uma castanha do Pará. Então eu vou modificando, eu não tenho um padrão de suco verde, eu vou modificando de acordo com o paciente, de acordo com as preferências, com o que ele está habituado, de acordo com a minha necessidade. Então eu vou modificando o suco. Às vezes eu dou 2, 3 opções de receitas para não enjoar, né? Então, na verdade, a base do suco verde ele é essa clorofila, né? Que normalmente a gente usa couve, mas pode usar qualquer hortaliça escura, né? A base é esse, e fruta, né? Praticamente é isso, né? Recentemente fizemos uma entrevista e estava falando com um médico que estava explicando que nós temos mais bactérias no nosso intestino do que moléculas no nosso corpo, do que células no nosso corpo. E que dessas bactérias no intestino, 20% são bacanas, são nossas amigas. 50% estão mais ou menos e 30% são nocivas, querem nos destruir. E 50% é aquelas que ficam em cima do time muro. que está ganhando, em cima do muro. Antigamente era PSDB, hoje está mais PMDB. Quer dizer, estão ficando em cima do muro, quem está ganhando, estou ali apoiando e tal. E eu gostaria que você falasse um pouco da importância da banana verde, da biomassa da banana verde, nesse processo de fazer com que essas 50% em cima do muro vão para o lado do bem, né? Do bem. Fazem isso? Faz. Porque o que acontece? A gente chama da nossa microbiota, né? Se você não alimentar a sua microbiota saudável, que são as bactérias boas, né, as probióticas, você vai fazer com que essas que estão em cima do muro, né, vão para o partido ruim, certo? Para as patogênicas. E isso vão criar problemas de absorção, de imunidade, né? O nosso intestino, ele secreta vários hormônios, né? Serotonina, né? Então você vai ter vários desequilíbrios no organismo. A biomassa, ela vai agir como? Por isso que ela é uma fibra prebiótica, né? Ela é uma fibra da banana verde. A banana, quando ela está em estado verde, ela tem o amido resistente, e quando amadurece, vira frutose. A banana verde, o amido resistente, é uma fibra prebiótica. Ela vai formar um ácido no estômago, o ácido butírico, vários ácidos que são alimento para essas bactérias boas nossas, probióticas. Então vai aumentar a população, inclusive essas em cima do muro também vão se alimentar disso você vai estar melhorando a sua microbiota intestinal e reequilibrando. Então ela é um alimento que pode ser usado diariamente. Não precisa necessariamente ser no suco, a gente coloca no suco, mas você pode usar no feijão, na sopa, um cubinho de biomassa, a receita é fácil de fazer.
Muito importante é que a banana verde seja banana orgânica, porque a banana de estufa que você compra no supermercado, como ela já vai para a estufa e ela amadurece rapidamente, ela já não tem mais um amido resistente. Então, ao invés de você dar um amido resistente, você vai acabar, muitas vezes as pessoas têm até uma constipação pelo consumo excessivo. A constipação, ela não é só um indício de que a sua microbiota não está saudável. Às vezes a pessoa consegue ir ao banheiro todos os dias e nem por isso ela é um indício de saúde, né? Aproveitando então a deixa, ensina a nossa internauta mais um serviço, além da... Como é que se faz a biomassa de banana verde? Pega essa banana verde, principalmente orgânica, principalmente. Orgânica, bem verdinha. Quem não tem... Aqui em São Paulo, por exemplo, tem um Parque da Água Branca que tem a feira da AAO, da Associação dos Agricultores Orgânicos, onde eu faço as compras lá. Tem sábado e domingo também, parece que tem terça, aqui no Ibirapuera também tem. Procure na sua região, né, banana verde, e aí você cozinha, é isso? Cozinha, lava bem primeiro, né? Lava bem a banana. Você pode pegar um cacho, 8 bananas, 10 bananas, depende do tamanho da sua panela de pressão. Você cozinha com água na panela de pressão por uns 20 minutos, desliga. Tomar muito cuidado para não se queimar, porque você tem que processar ela quente ainda, né? E a banana com casca, bom que se... Claro, com casca. Com então casca. você vai processar. Existe maneira. Se você tiver um processador, você tira da casca, processa aquela pasta e coloca em forminhas de gelo e congela. E aí você abre as forminhas, guarda num pote. Todo dia você usa um cubinho desse, diariamente. Existem maneiras. Eu pego no espremedor de batatas mesmo, com casca e tudo. E aí espreme. Liquidificador não vai dar, porque você vai queimar o liquidificador, porque ela é muito consistente, muito dura. E aí eu ponho no refratário, espalho com espátula, ela ainda quente, porque aí você consegue manipular melhor. Aí corto ela em cubos, né? Ponho na geladeira. Então, algumas horas na geladeira você já consegue tirar esses cubos que já estão endurecidos e congelar. Quero agradecer aqui a participação, curtição da Cris, a Roberts, Cíntia Tomás, a Pamela Zorzoli, Terezinha Magrini, Martinho Freixo, Carlão Machado, Carlos Roberto Damasceno, Janine Valadares, Renato Lício, o Renato, que vai ser entrevistado logo mais aqui por nós aqui, João Cordeiro, Marina Latato, Rosana Ferreira, Marli Lima e Júlia Evelyn Ezequiel, que pelo menos foram essas pessoas que se manifestaram, que estão curtindo, assistindo o nosso programa, pelo qual eu agradeço. Nós estamos aqui no chat da AltV, do ladinho do lado direito inferior, você pode escrever aqui, eu recebo imediatamente a sua mensagem, ou na minha página do Facebook. Cristina, qual a importância, eu queria só para quase terminar o nosso programa, a importância da biorressonância no tratamento da desintoxicação? A biorressonância, ela, que nem eu falei, ela emite relatórios. Ela, pelo processo de leitura celular, né, no campo magnético do corpo, né, você consegue ver o estado de saúde da sua célula, né? Nós temos mais de 30 trilhões de células no organismo, né? Essas células, ela consegue fazer a leitura dessa informação, né, quântica, né, da célula, que vibra numa frequência. Então, você consegue ver o estado de saúde da sua célula. Por exemplo, se você faz um exame de sangue, normalmente o plasma sanguíneo, que é o que é analisado, né, ele varia de acordo com alimentação, sono, exercício. Também para você detectar uma alteração, você precisa estar com a alteração já mais elevada no organismo. O exame de biorressonância, ele detecta a alteração mesmo antes da doença aparecer, às vezes até o sintoma aparecer. Então você consegue trabalhar com prevenção. E na detoxificação ela é importante, por quê? Porque eu consigo ver como está o índice, o coeficiente de metais tóxicos no organismo, as vitaminas, os minerais, as coenzimas, para poder estar fazendo essa prevenção e esse
equilíbrio, né, na alimentação. Eu consigo modular melhor, né, esses nutrientes para que ocorra a detoxificação de uma maneira correta. São 14 horas e 53 minutos. As pessoas interessadas em falar com você, marcar uma consulta, como é que faz? Pode enviar um WhatsApp para mim, né? O telefone é DDD 11 981698585. Repetindo, 81698585 pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, pode entrar em contato com você e marcar uma consulta. Eu agradeço muito a sua audiência. Estamos encerrando aqui mais um programa Saúdes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais e trazer as técnicas de ponta, um programa em ressonância com a vida. Na próxima segunda estaremos aqui ao vivo, 14 horas. Eu aguardo a sua audiência. Muito obrigado pela participação, audiência, e até segunda.